Bom, pessoal, vamos ver aqui então alguns conceitos de equilíbrio químico, né, dentro da disciplina de Química Analítica. Tá? A primeira ideia, né, importante em equilíbrio químico, é que as reações não são completas. Né? Então, elas vão tender, né, para um menor nível de energia livre de Gibbs. Né? E nesse processo, né, a gente precisa, dependente, cada reação tem uma constante química, uma constante de equilíbrio diferente, e elas são dependentes da temperatura. Né? Por que a gente precisa estudar esse assunto? Então, o equilíbrio químico é um processo dinâmico, né? Ele é universal, e para entender ele, então, qual o objetivo do químico analítico? Né? Tentar encontrar uma concentração de uma espécie num sistema. Né? Essa espécie está em equilíbrio, né? E então esse equilíbrio que vai reger a concentração dessa espécie, ele é dependente da temperatura, né, da constante desse equilíbrio, se essa espécie tem reações paralelas ou sequenciais. Então a gente tem que ver, né, entender o todo para conseguir achar aquela espécie naquele momento. Né? O objetivo geral, então, é que o aluno entenda essas relações, né, que regem o equilíbrio químico. Então, a estequiometria da reação, se essa espécie tem reações paralelas, a temperatura, qual que influencia a temperatura nessa composição do meu sistema, né? A constante de equilíbrio em si, tá? Tudo explicado com enfoque na análise química. O objetivo específico, então, entender esses conceitos, saber calcular a concentração de uma espécie química principalmente no sistema aquoso, né? Que a maior parte das amostras estão no sistema aquoso, né? A maior quantidade dos métodos de quantificação são feitos envolvendo o diluente, que é a água, né? E saber então entender e resolver os cálculos envolvendo os 4 equilíbrios químicos principais, que o enfoque na química analítica, né? O principal deles é o ácido base, depois a complexação, as reações redox e as reações de precipitação. Tá? Então, para essa aula aqui, a gente vai usar o capítulo 6 do Heuris, né? Que trata exclusivamente do equilíbrio químico. Vamos começar falando sobre a constante de equilíbrio. Né? Então, se a gente tiver uma reação onde a gente tem umas espécies AB, né, como espécies que descrevem os reagentes, né, A e B como reagente pode forma C e D, né, que são os produtos. Tá? Então, para escrever a constante de equilíbrio dessa reação, a gente tem C e D, que é então os produtos, né? Tá? Então a constante de equilíbrio é igual ao produto da concentração dos produtos, né? Elevado aos seus coeficientes estequiométricos, né? E dividido pela concentração dos reagentes. Tá? E a constante inversa da constante de equilíbrio, né, se a gente pensar nesse sentido, né, e a gente tem a nossa constante aqui, mas a reação pode ser descrita pelo sentido inverso, né, que é essa meia seta aqui. Então, a dupla meia seta descreve o equilíbrio químico. Né? Então, a gente tem a constante de reação, né, e a constante inversa. Tá? As constantes de reações são diferentes, né? Elas são, então, se a gente olhar nesse sentido aqui, né, esses vão ser os reagentes e esses aqui vão ser os produtos da reação inversa. Tá? Então, para descrever isso, né, as letras minúsculas, certo? Descreve, então, os coeficientes estequiométricos da reação. Né? Por exemplo, 3 de A reage com 2 de B, formando 5 de C e 1 de D. Tá? Então, cada reação tem o seu coeficiente estequiométrico. Né?
A constante ela é adimensional, ela não tem dimensão, ela não tem unidade, justamente porque ela é... a gente divide, né? Então, os produtos sobre os reagentes, tá? Então, ela vai ser adimensional. O símbolo, né, entre colchetes representa, então, a concentração da espécie, né? Cada uma das espécies, então, aqui no caso da espécie A, né? Em seu estado padrão. Tá? O que é o estado padrão, né? Então, para solutos é a concentração de mol por litro. Tá? Então, de forma alguma, você pode pegar, por exemplo, uma concentração aí que está em percentual, né? Em gramas por 100 ml, tá? E inserir na equação de equilíbrio. Né? Você tem que transformar tudo para mol por litro. Tá? E para gases é em 1 bar. Né? Então, você imagina aí que uma espécie está solubilizada num volume constante, né? Por exemplo, lá 1 litro de gás, né? E então a quantidade de mols por esse volume, né? Vai te dar uma ideia aí de concentração gasosa, né? Então a pressão daquela espécie no volume do gás. Tá? Para sólidos puros, né? Líquidos puros também e diluentes, né? Solventes da reação, é estabelecido que a concentração igual a 1. Né? Então, ele não é inserido, né, no cálculo, como é 1 elevado, por exemplo, a qualquer expoente, vai ser sempre 1. Né? Então, ele acaba desaparecendo aí da constante de equilíbrio. Né? A constante de equilíbrio ela pode ser tratada como uma equação algébrica. Né? Então, se a gente tem aqui, de uma forma geral, um composto AH, onde A é o hidrogênio, né? Um ácido, por exemplo. Tá? Então, H com A se dissociando, né? E formando H+, mais o ânion A-, a gente pode ter essa constante como K1. Né? Considerando uma outra reação química, onde tem 2 prótons que reagem com o ânion oxalato, formando o ácido oxálico, e essa reação química tem uma constante K2, se a gente, né, unir essas duas reações, né, da forma de, por exemplo, 2HA mais o ânion oxalato, formando o ácido oxálico mais 2A-. Qual que vai ser a constante dessa reação? Bom, né, aqui a gente pode ver que a gente tem 2, né, 2 dessa espécie aqui. Então eu tenho que multiplicar toda essa reação química por 2. Tá? Só que a constante ela não vai ser multiplicada por 2, ela vai ter que ser elevada a 2. Né? Então a gente vai ter aqui no final, como é que eu tenho que colocar 2, né? Então 2, aqui também vai ficar 2, e aí corta esse com esse, tá? E vai gerar 2 também de 2 a menos, né? E nessa reação química, então, a constante vai ser igual a K1 elevado ao quadrado vezes K2. Tá? Então, a gente diz, né, que conforme a gente vai adicionando aqui as N reações químicas, né, a gente tem a constante de equilíbrio, é o produto das N constantes que forem adicionadas. Tá? Outro exemplo, né, então, para calcular, né, qual que é a constante da reação de dissociação ácida do íon amônio. Né? Então, pegando essas duas reações químicas, a gente, para obter a dissociação ácida do amônio, ele tem que ser nessa reação química ele está como produto, né? Ele tem que virar reagente, então eu tenho que levar ele para o lado de cá. Como é que eu faço isso? Então eu vou ter que reescrever essa reação química. Tá?
Então, nesse sentido, reescrevendo, a gente teria aqui, colocando NH4+, mais OH-, certo? Virando amônia, mais água, tá? E essa constante aqui nova dessa reação, ela vai ser o inverso dessa reação aqui. Então vai ser 1 sobre 1,8 vezes 10 na menos 5, tá? Agora, o que a gente tem que fazer, né? Para achar a reação da dissociação do cátion amônio, a gente, né, reescreveu aqui. Então, como essa equação química, a gente pode já cancelar ela, né? Ela não vai contribuir mais. O OH está no lado de cá, então a gente pode cortar ele com esse OH que está do outro lado, né? Tem água aqui e ela pode ser cortada também. Então, como é que ficaria aqui essa reação química aqui? Ficaria, então, o amônio, né? NH4+. Não tem mais nada desse lado de cá, então ele fica aqui dissociando, né? Formando amônia. Tá? A amônia não tem carga, mais esse próton que ficou do lado de cá, mais H+, certo? Então, essa aqui é a reação da dissociação do cátion amônio, e a constante dele vai ser igual ao Kw, certo? Como a gente trocou de lado, né, inverteu ela, tá? Vezes o K da amônia, né? Na menos 1, ou seja, dividido por esse valor. Então fica lá 1,0 vezes 10 na menos 14, dividido, né, por 1,8 vezes 10 na menos 5. Tá? Se fizer as contas aqui, né? Então na calculadora, 1,0 exponencial na menos 14 dividido por 1,8 exponencial na menos 5. Resultado 5,56 vezes 10 na menos 10. Essa é a constante para dissociação do cátion amônio. Tá?